Olá, boa noite a todos, tudo bem por aí? Bom, eu estou preparando algumas aulas agora com relação ao conteúdo que vão conter alguns vídeos e comentários. Então, eu vou começar com a correção da prova, não é? Da prova bimestral agora. E depois eu vou trabalhar com algumas. O próximo vídeo vai ser sobre. Vou repassar a parte de processo mecânico. Também ter vídeos para. Que vão tratar. Então, vamos colocar aqui no modo apresentação. E vamos lá, muito bem. Então, a prova era composta de duas partes, 4 questões de múltipla escolha e 2 questões de cálculo. Então, vamos começar com as questões de múltipla escolha. Primeiro que eu coloquei essa daqui, ó. Deve-se determinar qual a ligação interatômica que ocorre em dois materiais desconhecidos. Sabendo que o material 1 é composto por átomos A e B, com eletronegatividade de seus elementos dados por XA igual a 0,8 e XB 3,2. O material 2 é composto por apenas um elemento, C, e apresenta uma blindagem provocada pelos elétrons próximos ao núcleo, o que torna os elétrons mais externos menos ligados ao átomo C. Com base nessas informações, os materiais 1 e 2 apresentam ligações. E aí tem 5 opções. A opção correta é a opção que está em destaque ali com a seta, não é? Então, com essa seta aqui, a gente marca a opção C como iônica e metálica. Por que iônica e metálica? Quando a gente fala de eletronegatividade, e se você usar aquele cálculo do caráter iônico, substituindo esses valores, você vai encontrar algo acima de 50%. Então, a ligação lá é predominantemente iônica, ok? E a questão metálica, todos os átomos metálicos, eles apresentam essa característica dessa espécie de blindagem, que diz aqui, olha só, apresenta uma blindagem. Então, essa blindagem está associada ao quê? Os elétrons mais próximos aos núcleos dos átomos metálicos, eles acabam diminuindo a interação do núcleo, né, do caroço positivo, digamos assim, com os elétrons mais externos. E isso faz com que eles, digamos, se tornem menos ligados. E quando você agrupa isso para formar um cristal metálico, o que acontece? Você cria uma espécie de mar ou nuvem de elétrons que dá boas propriedades condutoras para os elétrons, ok? Então, a resposta correta é essa daqui, iônica e metálica. Então, vamos passar para a próxima questão, a questão número 2. A questão número 2, ela diz a seguinte coisa. Um arranjo de átomos em estruturas organizadas, conhecidas como cristais, confere, além da espécie atômica, propriedades físicas dos materiais. A massa específica, uma dessas propriedades, está ligada ao tipo de célula unitária na qual o cristal é composto. Considerando as células unitárias cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada, marque a alternativa correta. Bom, então é aquela questão, né? Propriedades dos materiais está associada, além do tipo de átomo envolvido, também está associado ao tipo de estrutura cristalina que eles têm. Então, primeira alternativa, bom, a alternativa correta é essa item E, que está marcada aqui, mas vamos passar por todas. A alternativa A diz que o cálcio e o potássio apresentam estruturas cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada, respectivamente. E o volume da célula unitária do cálcio é menor que a do potássio. Bom, então primeiro, teríamos que checar em alguma tabela quais são as estruturas cristalinas desses dois materiais. Mas não é essa sequência que apresenta aqui, é uma sequência invertida, certo? Então, essa opção está errada, daí todo o resto já fica invalidado. Ambas as estruturas apresentam a mesma base cúbica, com igual número de átomos por célula unitária. Quando se fala em base cúbica, significa que são arranjos de átomos que tendem a formar uma estrutura cúbica. Sim, nesse caso, até aqui, base cúbica está correto, porque é cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada. Só que o número de átomos por célula unitária nessas duas situações é diferente, como a gente já viu em aula. Então, por causa disso daqui, com igual número de átomos por célula unitária, está errado. Item C. Materiais ou metais como ouro, nióbio e galho apresentam essas estruturas como estruturas de suas células unitárias. Se você procurar em qualquer tabela eletrônica, livros de química, você vai ver que esses metais aqui, ouro, nióbio e galho, não tem estrutura, não tem essas estruturas aqui. Então, por conta disso, não é isso, aí já está errado. Aqui no item
através de um rearranjo de átomos presentes nessas estruturas, pode-se passar de uma para outra, pois ambas apresentam o mesmo fator de empacotamento atômico. Então, muito cuidado com isso, porque o fator de empacotamento atômico 0,74, que é o mesmo para cúbica de face centrada e para hexagonal compacta, permite que você pegue material que tem estrutura, por exemplo, cúbica de face centrada, e passe para hexagonal compacta e vice-versa. Não é o caso, não é, dessa situação aqui, porque eles têm fator de empacotamento atômicos diferentes. Então, a resposta correta é a letra E, que diz que o cálcio e o potássio apresentam estruturas cúbicas de face centrada e corpo centrado, respectivamente, e o volume da célula unitária de cálcio é maior do que a de potássio, o que é a alternativa correta. Okay? Então, só lembrando que a massa específica é escrita para aquela equação, com ρ igual a N sobre A, que é o peso atômico, N é o número de átomos por célula unitária, divididos por Vc, que é o volume da célula cristalina, vezes o número de Avogadro. Okay? Bom, então vamos passar para a terceira questão. A terceira questão, ela está relacionada com a questão da difusão, certo? Então, o que diz lá? Na difusão em regime estacionário, é verdadeiro o que está expresso na alternativa. Item A. Para que a difusão em regime estacionário ocorra em fluxo para que a difusão em regime estacionário ocorra, o fluxo difusional deve ser variado no tempo e uma constância nas concentrações em dois pontos separados onde deseja-se que o processo de difusão ocorra. Pois bem, são duas coisas erradas aí. Primeiro, em regime estacionário ocorra, o fluxo difusional deve ser variado no tempo. Não, ele tem que ser mantido constante. E outra, e uma constância nas concentrações também está errado. Você tem que ter uma diferença de concentração entre esses dois pontos aqui. Então, o item A está completamente errado por conta disso. Item B. Para que a difusão em regime estacionário ocorra, o fluxo difusional deve variar com o tempo e a posição ao longo de onde o processo de difusão deve ocorrer. Bom, isso estaria correto se fosse difusão em regime não estacionário. Como é regime estacionário, essa item B está incorreta. Item C. Para que a difusão em regime estacionário possa ocorrer, uma variação de concentrações entre dois pontos do material deve-se estabelecer a temperatura ambiente. Até deve-se estabelecer está correto. O problema é que quando você faz em temperatura ambiente, a difusão não ocorre. Precisa de um aumento de temperatura que faz parte do motor difusional, que é, no caso, aí a questão do processo de fusão acontecer. No item D, que é o item correto aqui, marcado pela seta, diz que para a difusão em regime estacionário ocorra, o fluxo difusional deve ser mantido constante, que é correto no tempo, e uma variação nas concentrações entre dois pontos separados, onde deseja-se que o processo de fusão ocorra. Então, é justamente isso daqui. Lembrando aí que o processo de difusão, ele só pode ocorrer quando ele é estacionário somente no início, depois ele acaba trocando para o não estacionário. Okay? E o item D, para que a difusão em regime estacionário ocorra, o fluxo difusional deve ser mantido constante, ok, no tempo, e as concentrações antes de que o processo de difusão ocorra deve ser constante. Não, deve ser uma diferença, porque se você não tem a diferença, então a difusão não ocorre. Ok? Então vamos lá para a número 4. Bom, então, conhecer as estruturas dos átomos é importante para se entender os princípios básicos das propriedades dos materiais. Com base no conteúdo sobre estrutura atômica, marca a alternativa correta. Então, a alternativa correta é essa aqui que está com a seta, mas vamos passar uma por uma aí. Ver qual que é o problema. Então, olha só. O átomo é composto por partículas com cargas elétricas positivas, ok, neutras, ok, e negativas, até aí está ok, que orbitam mutuamente umas das outras num arranjo similar ao sistema solar. A soma das cargas positivas e negativas deve ser igual para que a matéria seja neutra eletricamente. Então, o problema está nesse negócio aqui de que orbitam mutuamente uns às outras, num arranjo similar ao sistema solar. Isso não acontece, pois não há estabilidade na matéria se esse tipo de coisa acontecer. Então, esse modelo atômico já foi descartado, ele está incorreto.
B. O átomo é composto por partículas com cargas elétricas positivas, ok, neutras, ok, e negativas, que se organizam de forma esférica para que a matéria seja neutra. Errado. Todas essas partículas elas não trabalham de maneiras únicas, como se fosse uma única esfera indivisível. Então, esse modelo aqui da esfera rígida também foi descartado. Item C. O átomo é composto por partículas com cargas elétricas positivas, ok, e neutras, que daí formam um núcleo atômico, ok, organizadas no núcleo como está aqui. E partículas com cargas elétricas negativas que se organizam numa espécie de nuvem a grandes distâncias do núcleo. Isso está correto. Porque se você pegar o distanciamento entre a eletrosfera e o núcleo, você vai ver que são ordens de grandeza muito grandes. Só para terem uma ideia, se a gente pudesse transformar um átomo, ou, digamos, ampliasse um átomo para o nosso mundo, essa distância seria da ordem de 100 km. Então, você teria o núcleo num ponto e 100 km distantes você teria a eletrosfera. Então, item D, o átomo é composto por partículas com cargas elétricas positivas e negativas, distribuídas igualmente em uma forma esférica para minimizar a energia. Então, esse aqui no modelo pudim com passas também está incorreto. E por último, a letra E, o átomo é composto por partículas com cargas elétricas positivas, que formam um núcleo, e cargas negativas, que formam órbitas ao redor do núcleo, que constantemente emitem radiação em forma de ondas eletromagnéticas, devido ao movimento orbital. Bom, isso está incorreto porque se os elétrons assim fizessem, eles diminuiriam sua energia e acabariam colidindo com o núcleo. Então, esse modelo instável também já foi descartado. Então, a resposta correta é o item C, marcado aqui. Ok, então vamos passar aí para número 5. A número 5 é uma das questões de cálculo da segunda parte. Bom, então o que nós temos aí? A célula unitária para o estanho possui simetria tetragonal, com parâmetros de rede A e B iguais a 0,583 nanômetros e 0,318 nanômetros, respectivamente. Se sua massa específica, seu peso atômico e seu raio atômico são 7,27 gramas por centímetro cúbico, 118,7 gramas por mol e 0,15 nanômetros, respectivamente, calcule o fator de empacotamento atômico. Pois muito bem. Então, o fator de empacotamento atômico está expressado nesta relação aqui embaixo. Vamos marcar aqui, ó, o fator de empacotamento atômico é o quê? É o N, que está marcado aqui, que é o número de átomos que você tem pela célula unitária vezes 4/3 de πr ao cubo. Isso aqui é o volume de qualquer esfera. Então, se você considera que os átomos possam ser aproximados por esferas, como a gente já viu em alguns arranjos, a gente vai ser o número de átomos vezes quantas vezes vai ser o número de esferas que você tem, esse N, vezes o volume de cada esfera. Ok? Dividido por Vc, que é o volume da célula cristalina. Pois bem, quando se fala aqui do tetragonal, se vocês olharem naquela tabelinha das geometrias que existem cristalinas, o tetragonal, palavrinha um pouco difícil de falar, é uma base quadrada com uma altura. E as arestas da base do quadrado são iguais, por isso que ele tem esse A aqui, só que a altura é chamada de B e é diferente, então ele não tem os 3 arestas de tamanho igual. Então, como é que se calcula esse volume? Basicamente vai ser um produto da área, que é o A ao quadrado, né? A altura, B ao quadrado, ok? Só que para se calcular isso daqui, a gente não tem o N, porque a gente não sabe quantos átomos tem nessa estrutura. Então, dizer que são 4 pode ser um problema, porque ela pode ser uma tetragonal com um átomo no centro, ou seja, de corpo centrado, ou de face centrada. Isso pode acontecer. Então, teria que se calcular o número de N. Então, através da relação aqui que eu já tinha falado antes, né, ρ igual a N vezes A dividido pelo produto Vc sobre Na, ele pode estar explicitado desta forma aqui. Na, o volume, que é A ao quadrado, aresta ao quadrado vezes a altura B, vezes o número de Avogadro.
Se eu quiser encontrar o valor de N, eu vou isolar nessa expressão e ele vai ficar com essa cara aqui. Então vai ser a massa específica que está fornecida, as arestas, o número de Avogadro, que é tabelado, e o peso atômico. Aqui o que acontece? Essas arestas, elas estão em nanômetros, você vai ter que passar elas para metro, ou para assim, vai ter que trabalhar com elas em metro, e aí você vai ter que passar a massa específica para quilogramas por metro cúbico, certo? Ou você trabalha com isso com A e B em centímetros, considera isso daqui, e aí você vai encontrar que N é igual a 4 átomos por célula unitária nesse caso. Aí você substitui esse 4 nessa relação aqui embaixo, do fator de empacotamento atômico. O raio, você também vai passar ele para esse. Nesse caso aqui, você pode trabalhar com ele em metros ou centímetros, porque uma coisa vai acabar simplificando a outra, o teu fator de empacotamento atômico vai ser 0,534, apenas um fator numérico. Ou seja, então primeiro você calcula o número de átomos por célula unitária, que tem que ser um 4 praticamente exato, e aí você calcula o fator de empacotamento atômico, ok? Então é isso, essa é a maneira como é calculado essa expressão aí, ok? E, por último, e não menos importante, a questão de difusão. Então aqui a gente tem lá um processo de difusão em regime estacionário, porque ele considera, você fala aqui no final, ó, considere um perfil de concentração de área. Essa aqui é uma outra maneira de falar em regime estacionário. Então, o que se diz lá no enunciado? Uma chapa de aço com 1,5 milímetros de espessura possui atmosferas de nitrogênio a 1.200 graus Celsius em ambos os lados e permite-se que seja atingida uma condição de difusão em regime estacionário. Olha aí, novamente. O coeficiente de difusão do nitrogênio no aço a essa temperatura é de 6 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo. E o fluxo difusional vale 1,2 vezes 10 na menos 7 kg por metro quadrado segundo. Então, eu sei qual é o J e sei qual é o D. Então, D é específico para essa temperatura aqui. Se eu mudar ela, muda tudo. Sabe-se ainda que a concentração de nitrogênio no aço, na superfície, a alta pressão, é de 4 kg por metro cúbico. E aí pergunta, a que profundidade da chapa, a partir desse lado de compressão elevada ou pressão elevada, a concentração será de 2 kg por metro cúbico? E aí vem a outra pergunta, qual será a concentração a 1,3 milímetros em relação ao lado com alta pressão de nitrogênio? Então o que acontece é o seguinte, você vai ter uma pressão mais alta de um dos lados, que eu posso chamar o lado CA, ou o lado A, e aí vai ter primeiro desse lado aqui, que eu posso chamar de B, nesse primeiro caso, uma concentração de 2 kg por metro cúbico. E aí eu quero saber qual é essa posição. Então, pegando a nossa equação lá, que está expressa aqui, o J, a gente sabe que J é o quê? É menos D, que é o coeficiente, CA menos CB, que é a diferença de concentrações, nesse caso aqui, 4 kg por metro cúbico, 2 kg por metro cúbico, e a diferença de posição. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso reescrever essa equação como ela está aqui. A diferença XA menos XB é igual a menos D, CA menos CB sobre J. O J eu tenho, o D eu tenho, as concentrações eu tenho, então vai ser 4 menos 2, ok? E as posições? O A eu posso zerar, eu posso matar ele. Por quê? Se eu considerar a superfície como maior concentração a 4 kg por metro cúbico, eu posso colocar ele no zero e a posição que vai me interessar abaixo da superfície da chapa vai ser XB. Esse sinal negativo daí vai acabar cancelando com esse sinal negativo. E aí, substituindo os valores aqui, você vai encontrar 1 vezes 10 a menos 3 metros ou 1 milímetro. Ou seja, vai ser uma posição 1 milímetro abaixo da superfície. Você vai ter essa concentração de 2 kg por metro cúbico. E aí depois pergunta, qual será a concentração a 1,3? Ou seja, agora você desce 1,3, certo? O que você vai fazer? Você vai reordenar essa equação aqui do J dessa maneira aqui. Aí você vai ter a concentração em B. Eu quero saber qual vai ser a concentração em B. Concentração em A eu sei.
certo? Vale 4. A concentração em B eu não sei. O J eu sei. A distância eu sei, porque vai ser o 0 aqui, menos quem? 1,3. Só que daí quando você colocar aqui tem que passar para metros, então tem que ser 1,3 vezes 10 a menos 3, dividido por D. Então, operando isso daqui, você vai encontrar que CB é 1,4 kg por metro cúbico, ou seja, em 1 milímetro você tem 2,4 kg. Quando você desce para 1,3 milímetros abaixo da superfície, você chega lá em 1,4 kg por metro cúbico. Okay? Bom, então basicamente essa era a resolução da prova. Né? Eu vou fazer mais vídeos assim, onde eu vou comentar resolução de exemplos que estão nas notas de aula, né, no material dos slides lá das aulas, e resolução de exercícios. Então, os próximos vídeos serão aí vídeos com relação à parte de propriedades mecânicas 1, que a gente já viu, que eu já passei esse material para vocês, comentando aqueles 2 exemplos que estão lá, beleza? Bom, então é isso aí, pessoal, até a próxima.